Boa noite. Chamando pessoas. São 8h22. Parece que eu comecei um pouco atrasado, mas não é, tá? É uma estratégia muito antiga para fazer as pessoas irem se preparando para participar, entendeu? Então não é atraso. Só para ficar registrado. Peraí que o pessoal tá pedindo chamada atraso. Não, isso tem outro nome. Deixa eu só acenar aqui pro pessoal. Pá, 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 pá. Deixa eu ver mais pessoas. Eu tava pensando tanto em ti quando eu tava me organizando. Eu não ia fazer live sobre esse tema, mas nesse Instagram do clã, no mês de junho a gente vem tentando colocar uma live por semana, sabe? A gente veio tentando. Então tem algumas lives, elas não estão no feed, elas estão na parte quando a gente vai pro, como chama? Pro perfil do Instagram, tem lá o feed, né? Todas as postagens. Só que as lives, as outras lives que foram feitas por aqui, elas não estão no feed, elas estão na parte dos vídeos. Eu nem sei muito bem como é o título lá, mas deve ser vídeos, né? Aí as outras estão lá. Então vamos tentar retomar essa rotina de lives, né? Não desse jeito, anunciando de manhã para começar mais tarde. Mas é porque esse tema eu tô me preparando para vivenciar com essa divindade já há um tempo. E eu achei interessante falarmos de uma divindade logo após termos vivenciado um festival com outra divindade, né? Vitor, boa noite. Wig TV, eu acho que é o Wig TV. Só que no meu celular eu consigo ver no feed normal. Eu não sei se tá do mesmo jeito ou se precisa ter o Wig TV para acessar. Não sei dizer, mas eu consigo ver sem ter o Wig TV. Mas é no Wig TV mesmo que fica, porque é vídeo longo, automaticamente vai para lá, né? Mas tem outras lives, a gente coloca lives bem no estilo assim, aulas, sabe? E essa específica hoje vai ser bem uma vivência. Vai ser algo bem relacionado a algo para nossa casa. Entendeu aí porque que eu pensei em ti, né? Bem relacionado a algo para começarmos dentro da nossa casa, para modificarmos a nossa casa, para modificarmos o nosso ambiente de uma forma que mexa também com a nossa vida, com várias áreas da nossa vida. Sabe? Então eu achei isso muito interessante. É algo que eu particularmente sou apaixonado por essa divindade em si, tá? Que é o que a gente vai girar em torno disso, em compreender por que, como, quando, né? Porque eu me guio muito, quando eu falo por aqui, nos assuntos que já falamos, né? Então, aquilo que a gente já falou, automaticamente eu vou deduzir que você que vai estar me assistindo já tem uma noção prévia. Só que eu não me lembro de ter comentado essa questão, né? Por que na Wicca, já que esse o clã de Erenhold é um grupo de Wicca, tá? É um clã wiccano, tá bom? Nos identificamos como wiccanos. Logo, falamos sobre Wicca, né? Essa é a nossa vivência, a nossa prática, e cada um fala daquilo que tem, que conhece e que vive. Logo, vem essa questão, né? Eu acho interessante comentar por que esse contato com as divindades é tão vivo dentro da Wicca. É tão comum,
Sendo que outrora, quando a gente começa a se chegar até a Wicca em si, tá? Como uma religião, a gente tem um outro título que é chamado, que é bruxaria. Aí você pega e se pergunta, bruxaria e divindade, qual é a conexão? Então eu acho interessante comentar sobre isso, porque na Wicca, nós sim compreendemos o divino de uma forma diferente. Nós vemos o divino como um deus e uma deusa, como um princípio criador masculino e feminino, mas não conectado à questão, a questão tipo de gênero do negócio, sabe? É uma conexão mais voltada com o ativo e o passivo, com o cima e o baixo, sabe? É uma coisa bem mais, mais transcendente a essas palavras em si, né? É algo mais misterioso, eu acho que é a palavra. E mistério é algo muito interessante quando se fala de uma religião de mistérios, porque são coisas que nós descobrimos através da vivência. Então, quando vamos se aproximando de alguns desses conceitos, a gente vai entendendo. E qual é a melhor forma de entender? Prática. Por isso que eu acho que a melhor forma de lidar numa live, né, com alguns tipos de conteúdo, é trazendo a prática. Então, hoje, eu vou trazer uma prática de vivência com uma divindade. E por que eu comecei a falar de divindades, né? Porque essa é uma divindade de um panteão hindu. O que é o panteão hindu? São aqueles deuses que são adorados, reverenciados, conhecidos lá na Índia, né? naquela região. Tem outros países também, né? Mas bem para aquela região. Aí você pergunta, beleza. Na Wicca temos um deus e uma deusa. Vemos um deus e uma deusa. Quem são esses dois? Né? Quais são os nomes deles? Como são vistos eles? Aí nós entramos numa área bem abrangente. Por quê? Porque... Boa noite, Li. Eu estava explicando aqui o pessoal, Li, da técnica que nós temos, né? Que é de aguardar uns minutinhos para poder começar a live, né? A gente marca 8 horas, mas bota aí uns 20 minutinhos, que é para o pessoal se preparar, né? Que é uma técnica e tal. Né? Brincadeiras à parte, Li, você me dá um sinal que eu lhe boto aqui na live para participar comigo, pra gente trocar uma ideia, beleza? Só falar. E, gente, eu não perguntei como é que tá o meu áudio. Como é que tá minha imagem? Eu tava quebrando a cabeça um pouquinho aqui com a questão da iluminação. Dá pra me ver legal, dá pra me ouvir legal. Eu deixei essa parte dessa mesa que eu tô aqui disponível, porque eu vou colocar algumas coisas aqui no decorrer do que a gente for conversando. Então, como é que tá a minha voz? Vocês estão conseguindo ouvir bacana? Tá conseguindo enxergar bacana direitinho? Me dê esse feedback, por gentileza. Tá ótimo, show. E sim, continuando. Temos o Deus e uma deusa. Quem são esses dois? Né? Tá na paz. Boa, show de bola. Temos o Deus e uma deusa. Quem são esses dois? Aí vamos entrar nesse conceito, tá? É algo extremamente abrangente querer pegar esses dois conceitos e colocar dentro de um único nome ou de um único panteão. Existem grupos, tá? Clãs ou covens que trabalham especificamente com uma divindade. Já existem outros que compreendem, e é dessa forma que eu vou conversar hoje aqui, tá? Dentro dessa compreensão, qual? De que essa força feminina vem se apresentando para a humanidade através dos tempos, né? Se apresentando para a sociedade de várias formas e com vários títulos diferentes. Então, essa força feminina criadora, ela se apresentou para alguns povos como Afrodite, como Perséfone, como Danu, como Arianrhod, como Diana. Estão compreendendo? Que cada povo, cada sociedade viu, identificou, sentiu ou vivenciou uma experiência com essa força de uma forma que a nomeou de X forma. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a deusa, ela é algo muito grande. A maneira que ela vai se apresentar para você, vamos pegar aqui as sociedades antigas. A maneira que ela se apresentou para uma sociedade foi um pouco diferente que ela se apresentou para outra. Logo, essa força foi nomeada por essas sociedades de formas diferentes. O que isso significa? Se a gente parar para pensar, isso significa que todas as deusas
elas são nomes distintos e aspectos distintos da mesma força. Tipo, se eu tivesse um cristal perto, não vou levantar não. Vamos pegar... Pronto, vamos pegar essa minha colinha que eu fiz aqui, ó. Minha cola, feita com esses símbolos mágicos, então eu vou olhando por cima e identificando. Tô brincando, é um desenho aqui da minha sobrinha. Mas, ó, eu tenho aqui um papel, tá? Vocês estão vendo uma parte do papel com vários desenhos aí, né? Eu já tô vendo outra coisa. Ó, aqui eu já tô vendo outra coisa, já não tem desenho. Se eu deixar esse papel na nossa frente dessa forma aqui, você tá vendo o mesmo papel que eu, concorda? Estamos olhando para o mesmo papel. Mas você tá vendo uma face do papel e eu tô vendo outra. É o mesmo papel, mas estamos observando aspectos diferentes do mesmo papel. Tá dando para entender? Eu só estou tentando explicar um pouco que as divindades, elas na verdade, isso eu citei a deusa, né? Mas com Deus funciona da mesma forma. Então você tem deuses dentro das sociedades, você tem Odin, você tem, que é nórdico, né? Você tem Zeus, grego, você tem Júpiter, que é Zeus para os romanos, né? Você tem Tupã aqui no Brasil, que também tem um conceito, tem uma semelhança muito forte com essas divindades. Então assim, o sagrado foi se manifestando para as sociedades de acordo com a realidade daquelas sociedades. Logo, hoje em dia, como um sacerdote, qual é o conceito que eu tenho? Qual é a visão que eu tenho? Que quanto mais deuses eu conheço, mais eu estou conhecendo desse sagrado, desse divino masculino. Quanto mais deusas eu conheço, mais eu estou conhecendo desse sagrado feminino. Entendem? Então, por isso que dentro da Wicca é comum, né, alguns grupos, a grande maioria, mas existem grupos que não trabalham dessa forma. Mas na maioria das vezes é comum você ver os grupos que se inclinam para vários panteões. Então você vê grupos que trabalham com deuses gregos, trabalham com deuses nórdicos, trabalham com deuses hindus, que é o caso que a gente vai entrar aqui já já. Mas o que isso significa? Já que são divindades que já têm o seu culto estabelecido, que já tem uma forma de trabalhar com elas, né? Então, tipo, quando eu falo dos deuses hindus, existe uma forma específica de trabalhar com os deuses hindus, né? Que está lá dentro da cultura hindu. Afinal de contas, o hinduísmo é uma religião, então existe um sistema, tá? Da mesma forma que a Wicca é uma religião e possui um sistema. Por que é importante a gente saber disso? Porque uma vez que você começa a praticar algo fora desse sistema, você não está praticando aquela fé. Então eu não vim aqui falar sobre Ganesha para dizer para vocês que a forma correta de cultuar Ganesha é essa. Não foi isso. Como um sacerdote wiccano, eu vou falar com vocês, hoje a gente vai conversar sobre a forma que a Wicca consegue, né, através do sistema wiccano, como é que a gente consegue se aproximar de Ganesha, compreender como é que essa... Primeiro, quem é, de onde foi que surgiu, o que é, o simbolismo em cima disso, como é que eu consigo me relacionar com ele, como é que eu monto um altar com ele, por que um altar é importante? Então, essas perguntas aqui, como é que eu vivencio isso dentro da Wicca? Por que dentro da Wicca? Porque eu sou um sacerdote wiccano. O que significa? Eu citei que, uma vez que eu vejo as divindades... Boa noite aqui para Arthur, boa noite Arthur, boa noite Simone. Sejam bem-vindos, gente. Comecei agora há pouquinho, tá? Mas vamos lá. Eu citei agora há pouco que todas as deusas, né, podem ser vistas como um aspecto do Supremo Feminino, assim como os deuses aspectos do Supremo Masculino. Então, quanto mais eu me aproximo das divindades, mais eu me aproximo, assim, mais eu conheço desse sagrado. Mas aí essas divindades elas já possuem cultos estabelecidos, principalmente quando esses cultos são vivos. Uma coisa é você trabalhar com uma divindade que ela não é mais cultuada, fica-se mais, entre algumas aspas, né? Fica-se mais livre de como você vai fazer esse culto. Agora é diferente se essa divindade já tem um culto vivo. Como assim? Um culto que até hoje a sociedade que trabalha com ela ainda tem aquele culto vivo. Então, aquela egrégora ainda está sendo alimentada. O que é uma egrégora? Egrégora é uma força que se dá quando um ato é repetido, repetidas vezes. Então, tipo,
Quando você tem uma divindade que o culto dela é estabelecido por muito tempo, aquilo vai alimentando aquela egrégora, tá? Então é uma energia muito grande. Então vamos dar um exemplo. Se você é um wicano e você quer cultuar uma divindade que por algum acaso, hoje nós temos religiões que trabalham com o sacrifício de alguns animais dentro dos seus cultos, né? Isso é uma realidade, acontece. A Wicca, ela não trabalha com sacrifício. Se eu quiser cultuar esta divindade, eu posso sacrificar um animal, já que essa divindade, no culto dela, ela tem o sacrifício de animais? Não. Como um wicano, adorando aquela divindade, eu não sacrifico animais. Por quê? Porque dentro da Wicca, do sistema wicano de adoração aos deuses, tá? Não existe sacrifício. Logo, eu vou adaptar o culto daquela divindade para as minhas práticas. Até aqui eu dei uma introdução para essa questão de lidar com as divindades, principalmente divindades de panteões diferentes. Beleza? Boa noite, Fernanda. Boa noite. Beleza, até aqui eu falei um pouco sobre isso. Agora vamos trazer, né, uma vez que falei um pouco sobre isso, eu acho importante essa introdução, vamos trazer um pouco para a nossa divindade da noite, né? Que é Ganesha. E eu tenho aqui uma estatuazinha de Ganesha que eu amo e sou apaixonado. E esse pessoal é o Lorde Ganesha, tá? E vou falar um pouquinho, ele tá faltando uma coisinha aqui que eu vou já dizer o que é, mas nós vamos já falar detalhadamente sobre tudo isso daqui, tá? Todos os detalhes que nós temos aqui nessa imagem. Por que é importante essa imagem? Cada detalhe, cada cor, tudo tem um simbolismo, né? Tudo tem aqui um motivo de ser, de ter. E vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, quem é? Vamos falar da origem, falar um pouquinho de Ganesha, tá? E eu particularmente sou apaixonado por essa divindade desde que a conheci. Eu chego lá já. Minha colinha aqui. Mito de Ganesha. Então, percebam o seguinte, eu falei um pouco agora sobre esse sistema. Qual é o sistema e como é mais ou menos a diferença de você cultuar as divindades, você sendo um wicano, cultuar uma divindade de outro panteão, tá? A partir daqui, eu vou começar a falar de uma forma que um wicano pode tranquilamente desenvolver um culto para essa divindade, tá? Então, quando você se aproxima de uma divindade, a primeira coisa que é interessante você conhecer é o mito dessa divindade, que é a história dela, né? Que é tudo o que é que ela passa pra gente, o que é que ela nos ensina, tá? Vou deixar ele aqui já, como eu já apresentei a imagenzinha. Tem uma coisinha mais alta para eu deixar ele, não? Perfeito. Deixar ele bem aqui, tá? Ó. Lorde Ganesha. Então vamos falar sobre o mito de Ganesha, tá? Pronto, tá ótimo. O mito de Ganesha. Para que a gente compreenda um pouco desse conceito hindu, gente, eu acho interessante comentar sobre uma trindade, a trindade sagrada para o hinduísmo, tá? Nós temos 3 deuses que são meio que os deuses supremos dentro do hinduísmo, tá? São esses o deus criador, tá? O que criou todas as coisas, que é o deus Brahma. Brahma é o deus criador de todas as coisas, tá? Acredita-se que ele tem uma respiração que é eterna, então quando ele respira, ele cria todos os universos. E quando ele inspira, tudo retorna para ele. E é o Deus Supremo da criação, tá? Nós temos um segundo dessa trindade sagrada para o hinduísmo, que é o Deus do amor, que é Vishnu, o Deus do amor e o Deus da manutenção. Uma vez que Brahma cria, Vishnu é aquele que faz a manutenção da criação, que trabalha para que as coisas funcionem, que dê tudo certo, tá? Vishnu. E o terceiro dessa trindade é Shiva, que é a destruição, é o Deus da destruição. Como assim a destruição? Não uma destruição como costumamos ver do ponto negativo, mas aquela destruição que precisa acontecer para que o novo exista. O novo só existe quando o velho é destruído. Esse é o conceito sagrado da destruição, tá? É a renovação. Então nós temos Brahma, Vishnu e Shiva. E Shiva é o pai de Ganesha.
Então vamos entender aqui a origem do deus Ganesha, como conhecemos hoje em dia, né? Parvati, a esposa de Shiva, ela estava no seu castelo, tá? No seu palácio, né? Imenso, gigantesco, enquanto Shiva viajava. Shiva era um deus muito importante, né? Obviamente ele é um deus muito importante, então ele passeia muito sobre a terra. E quando ele costumava fazer esses passeios, ele levava todos os soldados e serviçais ali do palácio, deixando Parvati sozinha. E Parvati, certa vez, né, decidiu tomar seu banho e não gostava de ser interrompida no momento que é sagrado. Um banho é sagrado, tá? Quando vemos dessa forma. E Parvati, ela não queria ser interrompida. Então o que foi que ela fez? Ela criou, com algumas ervas e alguns óleos sagrados, uma criança. Uma criança, ela moldou aquela criança e colocou todo o seu poder ali, né? E a nomeou de Ganesha. Então aquela foi um guardião que ela criou. E ela o criou e o deu uma tarefa: proteger as portas do palácio, para impedir que ela fosse interrompida durante seu banho, durante seu momento de estar com ela. O momento ali era dela, ela não queria ser interrompida. Então ela criou Ganesha e o colocou às portas do palácio. E a regra era: aqui ninguém passa, ninguém interrompe a mamãe. Esse era o esquema. Então Ganesha, ele foi criado, a princípio, não dessa forma que o conhecemos hoje em dia. Mas ele tinha um rosto normal, como a gente, né? Tinha nariz normal, tinha uma boca normal, tinha um rosto normal. Ele não era dessa forma aqui. Então o que aconteceu? Estando lá na porta do palácio, protegendo o palácio para que sua mãe, Parvati, a deusa Parvati, ficasse, não fosse incomodada no seu banho, chegou Shiva voltando para casa de viagem. O deus poderoso Shiva chegou, querendo entrar, né, no seu palácio, obviamente. Acontece que, apesar de ser uma criação de Parvati, logo filho de Parvati e também filho de Shiva, Ganesha não conhecia o pai, Shiva, e Shiva não conhecia o filho, Ganesha. Eles não se conheciam. Então, quando Shiva chegou no palácio querendo entrar, Ganesha disse: não, aqui ninguém entra não, mamãe está ocupada aqui, por mim ninguém passa. Shiva olhou assim e disse: agora deu certo mesmo. E ordenou que aquele guardião saísse dali. E ele nem tchuiu. Só que Shiva, olhando para ele, viu toda a aura de Ganesha, viu todo o poder que Ganesha tinha, né? E viu que ali o negócio ia ser complicado. Então tinha aquela barreira ali, tinha aquele impedimento para ele passar pelaquela porta, né? Porque Ganesha estava aguardando. E ele é um ser grandioso. Shiva viu aquilo. Logo chamou seus exércitos para tentar passar pelaquele guardião. E apesar dos exércitos terem tido contra Ganesha, não deu muita coisa. Ganesha derrotou todo mundo. Shiva botou deuses para tentar tirar Ganesha dali e não deu muito certo. Ganesha não deu mole e ninguém passou por ele. Até que Shiva se juntou com algumas divindades, tá? Essa é uma versão desse mito. Eu vi duas que achei muito interessante, mas essa eu achei bacana para ilustrar aqui o que eu quero trazer para vocês hoje. Então Shiva pegou e combinou com outras divindades para meio que distrair Ganesha, enquanto Shiva vinha com seu tridente, né, e deu um golpe em Ganesha. Então assim foi feito, os deuses distraíram Ganesha para Shiva vir e conseguir decapitá-lo com um golpe. Pá, foi uma decapitação, então a cabeça dele caiu mesmo e dessa forma ele conseguiu vencer Ganesha, que viu ser, né, foi tido como um desafio imenso para conseguir passar por ali. E nessa confusão todinha, Parvati sai do banho, quando chega lá que vê o filho dela, que ela acabou de criar, o filho dela ali daquela forma, morto, ela fica iradíssima, se desespera e começa a dizer logo: eu não estou acreditando que vocês fizeram isso não. Aí explicou para Shiva: esse era o nosso filho, que eu criei para me proteger enquanto eu estava no palácio. Você o matou, eu vou destruir tudo aqui. Parvati fica irada e ameaça, inclusive demonstrar sua face como Durga, que é uma deusa guerreira, é uma deusa que tem uma ira imensa, que é um dos aspectos de Parvati também, né? E Parvati, para amenizar isso aí, porque Shiva
para amenizar a ira de sua esposa, que ameaçou destruir a terra se não trouxessem o filho dela de volta, Ganesha. O que ele instrui os serviçais do palácio? Aí tem, das duas versões que eu comentei, essa parte eu achei interessante, e eu gosto de ficar atento aos detalhes dos mitos, tá? Em um mito, Shiva orienta aos serviçais do palácio para procurar um animal esse que estivesse morto por morte natural. Ele não podia ser matado, não podia ter sido morto por alguém, ele tinha que ter morrido naturalmente, e que a cabeça dele tenha caído, né, que ele tenha morrido virado para o norte. Então, em uma versão do mito, Shiva pede aos serviçais que procurem esse animal com essas características. Em uma outra versão, a própria Parvati orienta: olha, vocês vão, peguem um animal que tenha morrido de morte natural, não pode ter sido morto por alguém, que tenha morrido virado para o norte. Então tem essas duas versões. Eu achei interessante, até mais forte a versão que fala que Shiva deu essa orientação, pois assim eu compreendo a força de ambos e a junção tanto de Shiva como de Parvati para trazer a vida novamente a Ganesha, né? Eu acho isso muito interessante. E uma vez que isso foi feito, o animal que foi achado foi o elefante, né? Então foi pega a cabeça do elefante, foi trazido, e através da magia divina, boa noite, Ed, boa noite, Jordana também, só cumprimentar todo mundo que entrou. Gente, estou falando aqui o mito de Ganesha, tá? Lembrando que essa live vai ficar salva tanto aqui no Instagram, como também vou lançar ela no YouTube do clã. Então qualquer dúvida, link na bio do Instagram, você tem acesso a todas as redes sociais do clã de Erenhold, tá? Beleza, a galera pegou a cabeça do elefante, Shiva colocou em Ganesha, no corpinho, no corpo de Ganesha, e a partir desse momento é que Ganesha ele ganha essa forma que conhecemos hoje em dia, tá? Essa forma com a cabeça do elefante, o corpo engordou mais, né? Então ganhou outros braços, vários braços, e assim foi. Esse é o mito que conhecemos de Ganesha até ele se tornar quem ele é hoje. Tendo sido chamado, por ter sido um obstáculo tão grande para as divindades, passou a ser chamado como o destruidor de obstáculos, porque ele domina os obstáculos, ele tem esse domínio, esse controle, tá? E aí, as imagens de Ganesha, elas trazem um pouco disso, tá? Falei agora um pouco do mito de Ganesha, né, da sua origem. Então, assim foi que Ganesha passou a ser conhecido, passou a existir, né, como a divindade que é filho de Shiva e de Parvati. E o que acontece? Nós temos aqui todo um simbolismo. E uma das coisas interessantes para se comentar, não apenas no hinduísmo, mas acredito na maioria das religiões como um todo, tá? É que cada detalhe nas representações das divindades tem sua razão. Então nós temos aqui Ganesha. Deixa eu ver se consegue focar nele aqui. Tá focando direitinho nele ou tá em mim? Deixa eu me esconder para focar nele. Eu não sei como se trabalha legal com foco. Mas nós temos 4 braços aqui de Ganesha, tá? E nós temos algumas representações, são símbolos que são importantes da gente compreender. Quais são? Primeiro, a cabeça grande. A cabeça grande de Ganesha representa a importância da sabedoria e o infinito pensamento, pois Ganesha ele é um deus relacionado à sabedoria, à inteligência, às ciências, pois é a busca do conhecimento. Então ele é um deus relacionado, é o deus da inteligência, né? Da sabedoria como um todo. Por isso a cabeça grande do elefante. Os olhos geralmente são pequenos, por quê? Porque ele tem um foco específico, tá? O olho pequeno geralmente representa esse foco, a boca pequena para falar pouco e ouvir mais. Por isso as orelhas geralmente são representadas grandes, tá? Porque você fala pouco e ouve mais por uma relação com essa sabedoria, tá? Geralmente em uma das mãos de Ganesha você tem, no caso essa daqui, no caso dessa imagem aqui, tem aqui, tá? É um machado, não sei se dá pra ver direitinho, é um machado que representa o destruidor de obstáculos, tá?
Então Ganesha ele é aquele que destrói os obstáculos que aparecem na nossa vida, os obstáculos que impedem o nosso desenvolvimento, que impedem o nosso crescimento, a nossa evolução, que para esse Deus é extremamente importante. Então por isso uma das representações é esse machado, e vamos já falar sobre cada um desses aspectos, tá? Uma outra mão, que nesse caso dessa imagem seria essa mãozinha aqui, ó, que está justamente faltando, é uma chateação que eu tenho da vida. Mas eu vou trocar essa imagem só por causa disso, vou já explicar porquê. Aqui teria uma rosa, ele segurando uma rosa, uma flor, né? Uma flor que representa os seus seguidores. E eu acho isso muito interessante, porque Ganesha ele é um Deus muito amoroso com seus seguidores. Então quando você começa a se aproximar dessa divindade, você muito facilmente sente-se abraçado por ela. Tá? Ganesha ele é um Deus que ele realmente tem uma energia de muito amor. Ele tem uma sabedoria mansa. Quando você se aproxima dele, você sente essa energia muito tranquila. Então eu achei muito interessante ele representar seus seguidores com uma flor, né? Que mostra essa delicadeza. Eu achei isso muito interessante. Nessa outra mão, nós temos um alimento que é muito comum ser destinado a Ganesha, que eu esqueci o nome porque é uma pronúncia meio estranha. Até porque é indiano, né? É hindu, então a pronúncia estranha, mas eu vou já falar sobre esses alimentos que são destinados a Ganesha. E na outra mão ele geralmente tem a mão assim, palma, né? Que é uma bênção que ele dá para seus seguidores. Então isso aqui é uma bênção que Ganesha ele está dando. Então esses são alguns dos simbolismos dele, tá? Ele tem geralmente um ratinho aqui nos seus pés. Esse rato que foi, no momento que Ganesha ele foi ressuscitado pelos deuses, né? Por Shiva e por Parvati, ele recebeu um rato como seu... Tem um nomezinho. Será que eu coloquei em algum canto? Não coloquei. Tem um nomezinho, mas é porque todos os deuses eles possuem ali veículos, né? Terrenos, símbolos terrenos. E no caso de Ganesha é o rato, um ratinho pequenininho que geralmente fica aos seus pés. Porque ele representa, geralmente conectado ao ego. Ao ego que tem que ser pequeno e tem que estar sob os meus pés, tá? Então por isso o ratinho é um símbolo de Ganesha, que representa esse ego, né? Que deve ser pequeno, tá? Então por isso ratinho. Então perceba o tanto de simbolismo que temos aqui. Vou deixar ele aqui para ficar dessa formazinha enquanto a gente continua conversando, beleza? O pessoal que está entrando, sejam bem-vindos, tá, gente? Vão me falando se vocês estão ouvindo bem, qualquer dúvida ou qualquer coisa que queiram falar. Eu estou observando aqui os comentários, tá? Vamos aqui nós. Gente, quando a gente fala de uma divindade hindu, tem alguns detalhes. Primeiro, a importância de Ganesha dentro do hinduísmo é tamanha que ele é o guardião e um tipo de porta-voz das divindades. Porque toda divindade que você vai trabalhar no hinduísmo, primeiramente você tem que... Para chegar até alguma divindade, você tem que passar por Ganesha. Primeiramente, você cultua Ganesha para chegar até alguma outra divindade, tá? Então, é meio que obrigatório que em todos os templos hindus você tenha Ganesha bem na entrada, tá? Então, Ganesha ele fica bem na entrada dos templos, porque representa essa questão. Para chegar, você entra num templo de Shiva, você tem que passar por Ganesha para chegar até Shiva. Então, ele é o guardião dos deuses, ele é aquele que faz esse intercâmbio, né? Entre você, que abre as passagens, é o guardião dos portais para chegar até as divindades. Quando você fala também do hinduísmo, o conceito de que os deuses eles são transcendentes a esse mundo é muito grande. Então, uma das coisas que é extremamente importante compreender no culto a divindades hindu, já que estamos falando aqui de Ganesha, né? No culto de Ganesha, é que ter uma imagem de Ganesha é extremamente importante. Beleza? Por quê? Porque acredita-se dentro do hinduísmo que através da imagem da divindade é que você tem acesso a essa divindade. É como se a imagem ela fosse um portal para aquela energia, entende? Então você precisa de uma imagem para ter um acesso àquela energia. Pode ser uma estátua? Pode. Perceba que a minha estátua é bem pequenininha. Tem uma galera que trabalha com umas estátuas gigantes. Eu acho sensacional. Porque existem alguns rituais para Ganesha, né? Rituais hindus, tá? Dentro dos parâmetros do hinduísmo, que quando a imagem é grandona, dá para você fazer, né? Seja um banho com leite. Eu falo já sobre esses detalhes, mas quando a imagem é grandona, e eu pretendo ter uma com certeza,
dá para fazer esses trabalhos. Mas pode ser uma pequenininha, pode ser um chaveirinho, pode ser hoje, para hoje, para live, eu pedi para que fosse feita como é, eu pedi para ser impressa uma foto, sabe? Tipo um bannerzinho de Ganesha, que eu ia deixar aqui direitinho. Então podia ser também uma imagem assim impressa, né, no papel mesmo. Mas é interessante você ter uma imagem de Ganesha para servir como esse elo, né, com a divindade. Isso é extremamente importante. E até porque quando a gente fala de divindades, tá? Quando você tem assim, quando você tem uma imagem, quando você tem um contato com uma divindade, você acessa através disso a egrégora daquela divindade. E quando a gente fala de um deus hindu, né, como sabemos, a cultura hindu, ela é milenar, ela tem muitos anos. Então acredita-se que o próprio deus Ganesha tenha por volta dos 3 a 4, 7 mil anos de idade. Né? Até porque existe umas escrituras sagradas para o hinduísmo, são os Vedas, e a criação desses Vedas é também atribuída ao deus Ganesha, né? Por isso que há mitos que dizem que algumas das imagens, essa aqui também, algumas das imagens de Ganesha mostram ele, ó, com uma das presas quebradas, né? E isso significa que ele quebrou uma das presas para escrever os Vedas. E os Vedas, eles existem, tá? São escrituras que existem até hoje na Índia. E alguns dessas escrituras são atribuídas a Ganesha. Logo, só que os Vedas eles têm alguns mais de 10 mil anos, né? Já são datados com mais de 10 mil anos. Então você vê que a cultura de Ganesha é muito antiga. Logo, quando você traz esse Deus para dentro da sua casa, quando você começa a ter um trabalho com ele, você traz para si uma egrégora com mais de 10 mil anos de existência. Então você vê aí o tamanho, a potência que é trabalhar com o Lord Ganesha. Eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito bacana. Né? Ganesha é o primeiro deus a ser invocado para se chegar a outros deuses. Né? Comentei sobre isso agora. E ele traz a sabedoria que é necessária para a realização daquilo que a gente precisa. Ganesha, ele é muito associado, quando a gente fala de prosperidade, aqueles que já são, né, bem antigos no quesito mágico, lidar com divindades. Quando a gente fala de prosperidade, a gente lembra logo de Ganesha, porque ele é o destruidor dos obstáculos dos nossos caminhos, né, como um todo. Aí eu te pergunto, e quando esse obstáculo é você? E aí? Né? Quando eu comecei a me chegar até Ganesha, uma das coisas que eu achei muito interessante foi que ele é um deus que realmente trabalha a sabedoria de forma muito forte. Eu acho que essa é a palavra. Porque ele é um Deus que traz a sabedoria pra gente através do culto, tendo uma imagem de Ganesha, quando você começa a compreender, a acessar essa energia que esse Deus possui, que esse Deus traz pra gente, né? Quando você começa a acessar essa energia, você começa a ter momentos, a ter uma evolução, você começa a mexer na tua vibração de uma forma que você vai conseguindo compreender e lidar com as situações que estão na sua frente, seja quais forem os conflitos, as situações, os problemas que te impedem de alcançar o teu crescimento, que te impedem de alcançar a tua prosperidade, é algo que acontece de dentro para fora. Ganesha, você não faz um pedido, ele te dá aquele pedido de mão beijada. Ele te transforma e te capacita para alcançar aquele pedido. Então é uma transformação que acontece, inclusive de forma diária. Isso é muito interessante, sabe? Porque o culto diário de Ganesha, ele vai transformando a gente para que a gente consiga aquilo que a gente precisa, os nossos sonhos, os nossos desejos, né? Não é? Eu lembrei do meme do banheiro pra tirar todo o mal e você mesmo ser expulso de casa. É isso. Às vezes o problema é a gente, sabe? Vou dar uma ênfase muito grande no às vezes, porque quase sempre o problema é a gente. É muito difícil a gente compreender, mas é exatamente isso, né? Às vezes te livra o mal da minha casa, às vezes o mal é você. Eu falo por mim, né? Minha casa é pouquíssimo frequentada. Então, quando tem água aqui por dentro, eu já sei quem é o causador, né? Já sei quem precisa ser limpo de imediato. No sentido de nós mesmos sermos os obstáculos. É exatamente isso. É exatamente isso. E por isso que eu acho interessante lidar com Ganesha em relação a isso. Porque ele traz essa sabedoria que nós precisamos para lidar com os conflitos. Para compreender quando nós somos os causadores dos problemas que a gente tem enfrentado.
E uma vez que compreendamos isso, a gente consegue ultrapassar isso, evoluindo e sendo dignos de alcançar aquilo que a gente pediu. Então sim, Ganesha é um Deus que não tem limites para aquilo que ele consegue colocar na nossa vida. Seja conquistas materiais, seja conquistas profissionais, sejam conquistas de saúde. Não existem limites quando lidamos com Ganesha. Aquilo que nós pedimos a ele, gente, facilmente é alcançado. Poucos são aqueles que se chegam até o Lord Ganesha e não alcançam aquilo que pedem, não alcançam aquilo que almejam, sabe? Porque ele transforma a gente e nos torna aptos para ter aquilo, nos torna... vou chamar de merecedores, não sei se essa palavra se encaixa em si, mas é tipo isso. Ele trabalha a gente para que a gente se torne apto para aquilo. Isso é muito incrível, né? Vamos ver outros pontos aqui. Vamos passar para a questão agora. Beleza, agora eu já sei quem é Ganesha, já conheço o seu mito. Já entendo toda a simbologia que ele traz, já sei como é que ele pode trabalhar na minha vida, que bênçãos ele pode trazer para mim. Agora, como é que eu começo um culto a Ganesha? Como é que eu começo a tê-lo como... a ter algo ali, criar um relacionamento diário com Ganesha? Porque agora eu vou compartilhar com vocês algo bem pessoal. Eu sou apaixonado por Ganesha desde que eu tive meus primeiros contatos com ele. Eu acho que com a cultura hindu em si, eu tenho uma paixão já há muito tempo. Eu lembrei. Sabe onde foi também que eu me identifiquei muito com o hinduísmo? Em alguns episódios de Xena. Lá vem eu com minhas histórias, mas tem que ter minhas histórias. Muito bonito, criancinha, assistindo Xena, a princesa guerreira. Só quem tem dos 25 pra cima vai lembrar. Xena, a princesa guerreira, teve um episódio que ela foi pra Índia e mostrou algumas coisas de lá e eu fiquei apaixonado pelaquela vibe, pelaquela música, Não sei se vocês estão ouvindo. Tem uma musiquinha de fundo que eu deixei ali, que é uma música de meditação indiana. Eu sou apaixonado pelo hinduísmo desde essa época, né? E fui me aprofundando, claro. Mas aí, desde que eu fui me chegando, é muito comum que às vezes, quando você trabalha com Deus, que é conhecido por destruir os obstáculos que me impedem de crescer, de evoluir, evitem cair na armadilha que eu já caí. Qual é a armadilha? De só procurar quando precisa. Essa é uma armadilha para a nossa espiritualidade que só atrapalha. Porque te coloca dentro de um ciclo de você, estou precisando, então vou me chegar até a divindade, vou cultuar, vou fazer, vou arranjar uma imagem, vou colocar em destaque na minha casa. Vou já falar um pouquinho sobre isso, tá? Onde é interessante ter a imagem de Ganesha, existem alguns conselhos em relação a isso, né? Então, eu coloco ali, vou me chegando quando eu estou precisando. Mas aí quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, eu esqueço dele. Não estou precisando, então deixa ele ali, ele vai pegando poeira ali e não estou nem vendo. Não caiam nessa armadilha. Ganesha é um deus de relacionamento, sabe? E quando você vai chegando até ele, e isso não só com Ganesha, tá, gente? Vamos entender isso com todas as divindades. É importante o respeito, é importante a sinceridade quando você lida com um deus, com uma divindade. E quando você vai se chegando até eles, o mesmo respeito que você dá, você recebe, tá? Por isso que eu digo, é uma armadilha você se chegar até as divindades só quando está precisando. Não façam isso. Desenvolvam um culto que minimamente seja diário. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma forma que vocês podem fazer para ter um relacionamento diário com Ganesha de 2 minutinhos por dia. Você ter ali um relacionamento bacana com Ganesha. Vou mostrar alguma forma, tá? Uma das várias formas que podem existir e a gente vai falando sobre isso, tá? Continuando. Continuando o que eu tô falando aqui? Boa noite, João. Boa noite, Estevão. Vou mandar aqui um oi pra todo mundo. Boa noite, Cio. Boa noite, todo mundo tá chegando. Gente, se vocês estão chegando agora e não viram o começo da live, só lembrando, ela vai ficar salva, beleza? Então qualquer coisa que queiram perguntar, vão perguntando, mas ela vai ficar salva aqui e futuramente vou colocar no YouTube, tá? Por quê? Porque o que eu estou trazendo aqui eu realmente construí essa live de uma forma que seja bem completa
para que realmente a gente consiga, beleza, quem é essa divindade? Então o que eu já falei até agora? Já falei do mito, já falei da origem, algumas curiosidades, os significados e símbolos que a gente tem em Ganesha, tá? E agora o que eu vou começar a falar? Sobre o culto, beleza? Então falei um pouquinho sobre essa questão. Primeiramente, não procurar só quando precisa. Ganesha, ele é um deus que o que é interessante? Tem uma estátua de Ganesha. Onde eu coloco ela? Onde eu posso colocar um altar para Ganesha? Direcionar. Eu estou falando aqui com vocês, ó. Eu vou virar para a minha porta. A minha porta de entrada está ali, ó. Então eu vou virar a Ganesha para a porta de entrada, tá? Porque Ganesha, ele é o guardião dos portais. Ele é o guardião das portas. Então eu coloco ele de frente aqui para a entrada da minha casa. Se você só tem acesso ao seu quarto, coloca ele virado para a entrada do teu quarto, tá? Essa é a forma de você ter uma imagem de Ganesha. Seja numa foto, seja numa estátua, seja estátua grande, pequena, ele fica virado para as entradas, para as portas, tá? Tanto para servir como um guardião, porque ele é um guardião das entradas, mas também porque ele é aquele que traz, é aquele que chama a prosperidade para dentro do teu lar. A prosperidade, a harmonia, a sabedoria, tá? Todos, a inteligência, a busca pelo conhecimento, tudo isso são características que florescem naqueles que adoram cultura, que desenvolvem um relacionamento com Ganesha, tá? Então, ter uma imagem de Ganesha em casa trabalha toda a casa, trabalha todo o ambiente, né? E isso é muito interessante. Então, beleza. Vou virar para casa, mas assim, coloca em qualquer lugar? Você pode colocar em qualquer lugar, ou, né, se você é um wicano, aí trazemos esse conceito também que é muito wicano, desenvolva um altarzinho para Ganesha. Como eu posso desenvolver um altar para Ganesha? Eu tinha ido ali pro cantinho, porque eu ia fazer uma montagem todinha do altar, como é que ia fazer e tal, tudo bem direitinho. Mas acabou que eu vim aqui pra mesa e deixei esse espaço para ver se a gente consegue fazer algo aqui, ó. Primeira coisa que eu coloco em um altar para Ganesha, ou que colocaria em um altar para Ganesha. Eu peguei esse paninho aqui, tá? Que seria uma toalhinha para um altar, dourada, vermelha. Por quê? Porque Ganesha, ele é um deus que as cores que são atribuídas a ele são cores quentes. O amarelo, o vermelho, o laranja, tá? São as cores mais atribuídas a Ganesha. Então, eu tenho essa toalhinha aqui dourada. Vou colocar aqui, gente, só para ilustrar, vou colocar de qualquer jeito. Coloco aqui num altarzinho, seja numa prateleira pequena, seja algum lugar, tipo, eu tô aqui na sala da minha casa, tá? Algum lugar da sala, onde eu consiga deixar a imagenzinha de Ganesha virado para onde? Para a porta de entrada, beleza? Isso é muito importante. Então, vira a imagem de Ganesha para a porta de entrada da minha casa. O que eu vou ter também, o que eu posso fazer ali, tá? Para ter um culto. Vamos falar aqui de um devocional, de uma rotina diária interessante para eu me conectar com essa divindade, tá? Tem uma imagem, coloquei a imagem num lugarzinho específico, coloquei ele virado para a entrada, tá? Isso é importante. Aí eu posso colocar o que aqui? Um incenso. Que tipo de incenso seria interessante eu dedicar a Ganesha, oferecer a Ganesha, tá? Os deuses hindus, gente, nós trabalhamos com eles com muita mimação, né? Na Índia é muito comum os deuses serem mimados. Como assim? Com muitos presentes. Muitos presentes. E quando você presenteia uma divindade, quando você faz uma oferenda a ela, é muito importante que isso seja feito de coração. Eu não vou trazer para cá, porque eu tô achando aqui muito cheio de coisa. Mas sabe uma das coisas muito interessantes para se dedicar a Ganesha? Arroz. É um alimento muito dedicado a Ganesha. Inclusive, essas bolinhas que estão aqui na mão dele, ó, é um tipo de doce feito com arroz, tá? Eu vou ver se eu acho essa receita. Eu já vi essa receita na internet. Eu vou ver se eu acho e deixo em algum lugar essa receita, porque eu já provei isso daqui e é gostosinho. Então, comidas com arroz, tá? O arroz integral. Gente, por favor, coisas que não oferecemos a um deus hindu, tá? Carne, nada derivado de animais, tá bom, gente? Então você tem que ter esse conceito de que você precisa ser... No começo da live eu falei um pouco sobre essa diferença da forma wicana de você lidar com divindades de outros panteões de outras culturas, tá? Você não precisa ser um vegano, assim como a maioria, se não todos os hinduístas são, tá? Então eles não consomem carne, eles não consomem nada que já foi um animal, nem o próprio ovo. Tá? O ovo não é consumido por alguns hindus, até onde eu saiba. Eu tive contato com uma pessoa que saiu daqui e foi morar um certo período na Índia, e ela não podia comer ovo,
porque o ovo é uma vida, ele vai ser uma vida um dia, então até isso é visto por eles. Eu preciso ser um vegano para adorar um deus hindu? Não, mas quando eu vou fazer uma oferenda, eu preciso respeitar essa egrégora que já existe, tá? Então eu não ofereço carne a um deus hindu, a Ganesha, tá? Então beleza, vamos entrar um pouquinho nessa questão da cultura e do que eu posso oferecer. Se eu for oferecer um incenso, que tipo de incenso eu posso oferecer? Primeiro, todo incenso é bem-vindo para Ganesha. Ganesha ele é um deus muito de boaça, muito de boa. Então, se você oferecer qualquer incenso, ele vai aceitar. Outro detalhe, eu falei para colocar ele num altarzinho. Você pode fazer um altar, um espaço específico para ele? Pode, claro. Você fica bem à vontade em relação a isso. Mas se você já tem um altar na tua casa e tu só tem aquele espaço que tu possa utilizar, só quer utilizar aquele espaço, você pode colocar a imagem de Ganesha num altar que já tem outras divindades de outros panteões? Pode sim, tá, gente? Ganesha é um deus que se dá muito bem com outras energias. Não existe assim uma restrição em relação a isso, tá? Pelo menos até hoje eu não desconheço esse tipo de restrição, tá bom? Então você pode sim ter Ganesha num altar com outras divindades, né? No máximo ele vai virar para o pessoal e dizer assim: ei, tudo bem? Quem são vocês? Né? No máximo, então ele é um deus muito simpático em relação a isso. A energia dele realmente assim é muito... Gente, é muito amor. Você tem que vivenciar para saber, tá? Tem coisas que eu tô falando. O que eu tô falando aqui, eu tô tentando trazer uma prática. Façam isso. Porque aí você vai saber o que é, tá? Primeiro, o que? O mito. Que é o que a gente falou agora há pouco. Mas também dê uma lida, dê uma pesquisada. Em mais do que uma forma desse mito para você conhecer. Segundo, a imagenzinha. Seja estátua, seja uma foto, um adesivo, um chaveiro, sei lá o que for. Separa um lugar para ele, direcionado para a porta. Ou, não tem um lugar, mas eu quero, agora eu estou num momento que eu vou fazer um momento aqui com Ganesha, tá? Então coloca ele direcionado para a porta, tá bom? Aí vou oferecer algumas coisas para ele. Coloquei o espacinho, coloquei uma toalhinha legal, coloquei ele direcionado para a porta, vou oferecer um incenso. Que tipo de incenso? Qualquer um. Mas você pode optar de forma tradicional, né? O incenso de sândalo é muito dedicado a Ganesha, tá? O incenso de lótus também, o flor de lótus é muito dedicado a Ganesha. Ou qualquer incenso indiano que você goste, que você conheça também, é muito indicado, tá? Mas como eu falei, você fica bem à vontade. Tem alguns outros incensos que eu sou apaixonado, não sei se dá pra ver a marca, provavelmente vocês estão me vendo tudo ao contrário, né? Mas depois eu coloco aqui algumas dicas. Mas eu vou usar agora um incenso de sândalo, tá? Então, é um dos que eu acho interessante. Um dos incensos que eu acho interessante, porque é comum, tá? Ser oferecido. Outra coisa que eu posso oferecer para Ganesha, uma velinha. Eu sempre gosto de trabalhar com velinhas para divindades. Eu trouxe uma velinha verde. Para mim, o verde é muito relacionado à prosperidade de um conceito, de uma forma abrangente, à saúde, ao financeiro, ao sucesso. Então, eu vou trazer uma velinha verde também para Ganesha. Vou colocar aqui. Outras cores poderia ser o amarelo, poderia ser o vermelho. Cores quentes são cores dedicadas a Ganesha. Então, vermelho, laranja, amarelo, né? O amarelo é o dourado. São cores dedicadas a Ganesha. Outros tipos de alimentos, tá? Frutas. Banana. Separei algumas bananas. Também é muito dedicado a Ganesha. Perceba que eu estou juntando aqui algumas coisas e colocando aqui também, tá? Não sei se está dando para todo mundo ver o que está aqui na minha mesa. Boa noite todo mundo que está chegando, gente. Boa noite, Radassa. Boa noite, Line. Boa noite, Praia, boa noite. Blood, vixe Maria, boa noite. Faz depois de outros deuses indianos. Pronto, olha, eu tô querendo com essa live de hoje trazer novamente esse costume de uma live por semana. E com certeza eu pretendo falar sobre outros deuses indianos também. Eu amo a cultura hindu, eu sou apaixonado, tá? Então pretendo sim trazer outros deuses pra cá, vai dar certo. Mas sim, então, incensozinho, eu usei aqui o sândalo, mas você fique bem à vontade, gente, para qual divindade, para qual incenso você vai oferecer para Ganesha. Boa noite, Ricardo.
Beijo, querido. E sim, coloquei sândalo aqui, banana, outras frutas. A manga é uma fruta muito dedicada a Ganesha. Uva, também uva, muito oferecida a Ganesha. Então são frutas ali que são comuns pra gente conseguir e muito comuns pra gente oferecer. Outra coisa também, gente, Ganesha é apaixonado, doces, tá? E eu separei como doce aqui umas paçoquitas, porque são de amendoim. E o amendoim é muito oferecido pra Ganesha, tá? Esse aqui escorregou. Eu separei um monte aqui. Eu sou viciado em paçoquita. Que é um doce de amendoim. Sabe outra coisa? Coco. Coco é algo muito oferecido a Ganesha. Inclusive, algumas das principais receitas que são oferecidas para Ganesha tem o coco. E tem uma, se eu não me engano, essa aqui que eu tava falando é arroz e tem coco também nessa mistura, viu? Dá pra ver? Vai cair. Paçoquitas, coloquei aqui, porque é amendoim. Se você quisesse colocar o amendoim em si, né, um amendoizinho, aquele industrializado mesmo, tá? Dá certo. Cadê o copo que eu tava? Tá aqui. Eu tenho um suco aqui que é um suco de manga. Eu tô usando o copo aqui, não vou colocar aqui não, mas é uma das bebidas que você pode oferecer. Então, gente, por favor, nada de carne, nada de algo que já foi vivo para divindades hindus, tá? Nada disso. Então, beleza, ó. Estudei o mito dele, como nós vimos. Quem tá entrando na live agora, gente, a live vai ficar salva, porque no começo até agora nós já falamos mito, curiosidades, símbolos, sobre a cultura hindu, sobre essa diferença de como é que eu, um sacerdote wicano, vou ter aqui um momento como a divindade hindu, e estamos construindo aqui um altarzinho, e como é que eu posso ter um momento ali, fazer ali um momento com esse Deus, para trazer essa energia dele para a minha vida, para a minha casa, para receber essas bênçãos, para ter essa energia me auxiliando na conquista daquilo que eu preciso, na realização dos meus desejos. Tá? Eu estava comentando agora há pouco que não existem limites para as conquistas que Ganesha nos auxiliam na nossa vida, para a transformação e a evolução que ele traz, por ser um Deus de sabedoria, um Deus de conhecimento, da busca pelo conhecimento. Por isso que ele também é um Deus da ciência, tá? Então ele é simplesmente incrível. Aí eu peguei algumas oferendas, né? Alguns presentes que eu dou a Ganesha. Então eu tenho aqui, ó, esse passo a passo. Primeiro, mito. Então tô no momento, vou ver o mito de Ganesha, conhecer a história dele, a origem dele, beleza. Tenho a sua imagem, já coloquei aqui virado para a minha porta de entrada, tá? As imagens do Deus Ganesha na sua casa tem que ficar viradas para a porta de entrada. Eu vou deixar ele aqui virado para vocês, tá? Mas vamos dizer que ele está virado aqui para a minha porta de entrada. Se eu tiver na minha casa e eu tiver essa liberdade, coloco ele em um lugar, numa prateleira, na mesa, né? Em algum ambiente que ele fique virado para a porta de entrada. Ou você faz o que eu iria fazer hoje, que era eu pedi para a gráfica imprimir, mas não fui pegar a tempo, né? A correria que eu tive hoje, não consegui pegar a tempo para colocar num porta-retrato, né? Num quadrozinho. E posso colocar assim de frente para a porta de entrada, né? Para ter essa bênção de Ganesha assim que eu entro. Então quando eu entro na minha casa, eu já tenho o Deus Ganesha ali. E isso faz a diferença, tá, gente? Isso faz a diferença na nossa vida. Altar, detalhes do altar. Aí beleza, eu construí tudo isso aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é uma saudação a Ganesha. Então estou no meu momento, construí, me separei. Agora eu vou começar aqui, vou saudar a Ganesha. Como é que eu saudo Ganesha? Como é a saudação hindu? Como é a saudação que é feita na Índia? Mãozinhas cruzadas. Isso aqui tem um nomezinho para essa posição, sabia? Eu esqueci. A gente aprende no Reiki. No Reiki a gente aprende o nome dessa posiçãozinha. Eu esqueci. Se alguém lembrar, comenta aí. Fez a posiçãozinha nas mãos e ó, Namastê. Lembra? Namastê. É uma saudação, né? Então, ó, virou para a imagenzinha de Ganesha. Vamos lembrar que a imagem é o ponto de conexão com a divindade, tá? No hinduísmo isso é muito forte. As imagens, elas são pontos de conexão, tá bom? Então virei para a imagem e ó,
Namastê. Saudei a imagem. Vou pegar a velinha, vou acender a velinha. Vou tentar, já que tem um vento virado para mim. Pega o incenso, gente, aí ó, atenção. Vou oferecer isso a Ganesha, tá? Acendi um incensozinho. Como é que eu vou fazer, ó? Aqui. Acendi um incenso, né, ó. Incensozinho aceso. Que tipo de incenso? Eu estou usando o sândalo, você pode usar o sândalo, pode usar o lótus, né? Flor de lótus é um incenso também muito comum, mas qualquer incenso que você achar interessante, achou o aroma bacana. Talvez o aroma vai te... ter uma live, eu não sei se essa live está salva em algum canto, se está em algum lugar, algum ambiente, mas é uma live do Lee, tá? O líder do nosso clã, o Lee Polank, ele tem uma live falando sobre aromas. Eu vou atrás dessa live e vou disponibilizar pra gente. O aroma, ele guarda energias, tá? Então eu tô sentindo aqui esse aroma e já vou associando com esse momento. Então ele meio que guarda essa energia. Acendi o incenso, ó, 9 voltinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encostei aqui na imagem. O número 9, gente, é muito importante no hinduísmo, porque é um número antes do 10, né? E é um número conectado com a criação, conectado com o sagrado, tá? Então eu ofereci a Ganesha aqui 9 voltinhas. Peguei a velinha que também ofereci a ele, mesma forma. Gente, se a minha imagem fosse gigante, eu posso fazer aqui na frente, tá? Ó, posso fazer na frente da imagem. Eu não sei qual é o lado que vocês estão vendo, né? Já que eu tô em live, que eu não sei para que lado vocês estão vendo. Mas a gente faz isso aqui no sentido horário, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voltinhas. Encostei na imagem. Vou fazer isso com tudo que eu oferecer a ele, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou pegar aqui as frutas. No meu caso aqui, eu estou oferecendo bananas, tá? E vou oferecer a ele da mesma forma. Não vou fazer aqui para não ficar cansativo. Quer dizer, vou sim, fique aí cansativo mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, presenteei o Lord Ganesha, babei ele, mimei mesmo. Os deuses hindus são deuses acostumados a serem mimados. É assim que a gente faz esse passo a passo. Então, ó, organizei um espaçozinho, coloquei ele virado para a entrada, seja a entrada da casa, seja a entrada do quarto, virado para a entrada, tá? Ofereci aqui os presentezinhos, né? Então, ofereci a ele, né, 9 voltinhas, tá bom? Ofereci a ele, o que eu faço agora? Isso após ter saudado ele, então, faço a saudação, ofereço os seus presentes. Uma vez que eu ofereci tudo isso, tá? Se tivesse bebida também, né? Tem um suco aqui, mas eu dei fim no copo. Não vou me levantar, não. Se tivesse uma bebida da mesma forma, então, essa é a forma que eu vou oferecer, tá bom? Virado para a entrada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mantra de Ganesha, tá? Existem mais do que um mantra, gente. Assim como Ganesha é conhecido como um deus por ter mais de 100 nomes. São cerca de 108 nomes de Ganesha, tá? E esse número 108 também é um número muito importante. Agora eu vou para o mantra de Ganesha, tá? Saudei Ganesha, acendi um incenso, uma velinha, ofereci alguns presentes a ele, tá? Mimei minha divindade. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer o mantra de Ganesha. Se eu tivesse um Japemala, quer dizer, eu tenho um Japemala. Se eu tivesse achado o meu Japemala, eu mostrava aqui para vocês. Que ele é um tipo tipo um rosário com 108 peças que você pode utilizar para fazer o mantra de Ganesha 108 vezes. Você precisa sempre fazer 108 vezes? Não. Se você puder, tiver o time, tiver a disposição, faça, gente, porque vale a pena, tá? O mantra de Ganesha é o Om Gam
Ganapataye Namaha, ele tá em algum canto. Na descrição da imagem com bênçãos de Ganesha, tá? Mas também é muito fácil você encontrar o mantra de Ganesha. Ele significa: eu saúdo o Senhor dos Exércitos, ou eu saúdo o Senhor vitorioso. Existe mais do que uma versão para esse mantra, né? De tradução para esse mantra, né? Ele também costuma ser: eu saúdo o Senhor destruidor de obstáculos. Então tem várias traduções, mas é por volta disso que significa esse mantra, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele 9 vezes. 9 vezes eu consigo fazer sem japa e mal, sem você faz, vai mentalizando, vai contando direitinho, então vai fazendo nos dedos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 9 vezes. Faz 9 vezes com toda a devoção. E agora eu quero convidar vocês para repetir esse mantra comigo, tá? Eu tô fazendo tudo, todo esse passo a passo, mostrando a vocês. Você vai fazer exatamente isso na tua casa também. Faça isso, gente. Eu vou já passar algumas datas importantes para que você trabalhe essa energia de Ganesha. Nós estamos chegando em uma festividade que vai acontecer na Índia, muito importante para Ganesha. Então a gente já se aproveita dessa egrégora para trazer energia desse Deus para nossa casa, para ter as bênçãos de Ganesha na nossa vida, a sabedoria dele, a prosperidade que vem com essa sabedoria, tá? Então vamos fazer esse passo a passo aqui, porque é algo que você consegue fazer rapidamente. Eu estou demorando porque eu estou explicando, falando aqui, né? E por favor, se eu não estiver sendo claro ou falando muito rápido, me avisem, tá? Às vezes eu falo rápido e nem percebo. Então, se não estiver claro, não estiver entendendo, me avisem. Mas então, você faz isso aqui, é muito rápido, gente. Você fez isso aqui, organizou o espaçozinho, direcionou para a entrada, saudou o Lorde Ganesha, deu seus presentes. Agora eu vou para o mantra 9 vezes. Om Gan Ganapataye Namaha, junto comigo. Façam agora. Vou colocar aqui. Vamos fazer esse momento, tá? Então estou aqui para minha imagem, tá? Ó, do Lorde Ganesha. Eu vou virar para ele e vou. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Om. Vamos lembrar, gente, que um mantra ele tem um intuito espiritual. Quando eu estou fazendo o mantra de Ganesha, eu estou trabalhando meu chakra base, tá? Inclusive, eu estou preparando, eu terminei um estudo específico sobre os chakras para postar uma série de lives falando sobre chakras, tá? Então, vou lançar por aqui, que eu acho esse um conhecimento sensacional para quem trabalha com magia. Quando eu estou falando aqui o mantra de Ganesha, eu estou trabalhando esse mantra em mim. Então, eu vou cantar esse mantra. Om Gan Ganapataye Namaha. Ok? 9 vezes, 9 times. Om Gan Ganapataye Namaha. 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 9 vezes. Acredita que eu me emociono com esse mantra? O mantra de Ganesha, gente, ele trabalha na gente o chakra base. O chakra base, ele trabalha em nós a nossa força, os nossos medos, as inseguranças. Ele absorve energia da terra para nos nutrir, sabe? Então, olha a importância até desse momento. São 9 vezes só. Você consegue fazer tudo isso aqui que eu estou fazendo, gente, de uma forma simples. Ah, não tem um vela, tem só um incenso para oferecer? Faz só com incenso. Ah, só tem uma banana. Faz só com a banana. Ah, eu tenho um doce, eu tenho uma balinha de coco. Faz, mano. Eu tenho um pedaço de coco, eu tenho um suco de... Faz com o que você tiver. Faz. Esse é o legal da gente lidar com a divindade. Eu não consigo sair daqui e ir até a Índia, para um templo hindu de 1000 anos, para fazer isso não, mas eu posso fazer na minha casa.
Esse é o bom das divindades, é que eu posso chamar para minha casa. Sabe, esse ato é exatamente isso que eu estou fazendo. É como se eu estivesse dizendo assim, ó, Senhor Ganesha, tu é bem-vindo na minha casa. Sabe? E isso muda a egrégora, isso muda, quer dizer, atraindo essa egrégora, isso muda o meu ambiente, isso muda a minha casa, sabe? Então, gente, eu convido vocês, façam essa experiência, é extremamente simples. Ah, não tenho tudo isso, eu tenho só a imagem, não tenho nem a imagem, faz um desenho, mano. Mano, faz o que dá para demonstrar a importância que aquilo tem para ti. Eu falei mais cedo eu falei que algumas imagens ele tem a presa quebrada, sabe? Que o Ganesha tem a presa quebrada. E eu falei que isso representa porque ele usou uma das presas para escrever os Vedas, que é um texto sagrado, né, para o hinduísmo. A gente fala sobre isso em um outro momento. Mas sabe uma outra representação que é tido por esse dente quebrado? Representa o sacrifício pelaquilo que eu considero sagrado. Isso me toca muito, mano. Isso me toca muito. Sabe? Essa questão do que eu sou capaz de fazer para presentear aquela divindade. Porque o que os deuses fazem por mim, mano, não tem como medir, sabe? E eu reclamo, cara, a gente reclama, mancho. Estamos vivendo um tempo, eu acho que eu não sou o único, que temos passado por dificuldades bem complexas, principalmente na área financeira, mas não é só nisso, porque uma coisa puxa a outra. Junto com o financeiro dando problema, vem as preocupações, vem um problema dentro de casa, vem um problema com a família, qual é o relacionamento que dá certo quando as contas não estão sendo pagas. Me diz aí qual é. Tá entendendo? Olha o tanto de uma coisa vai puxando outra. E às vezes a gente, diante de todos esses problemas, é complicado você se manter zen, se manter, não, sou um sacerdote, não, sou... Não dá, mano, não dá. Sabe? É sabedoria compreender aonde eu sou pequeno. É sabedoria compreender aonde eu não consigo mais. E eu vou repetir uma frase que me foi dita por uma deusa que eu sou apaixonado, num festival que tivemos agora há pouco. Ei, quando você estiver fraco, me chama, porque eu sou forte. Chegou a me arrupei todinho. Gente, onde a gente é fraco, é aqui que a gente chama Deus. É aqui que a gente chama a deusa. Entende? É no momento da fraqueza, é no momento da tribulação, sim. Mas é só aí? Não, mano, não. Se ele vai te auxiliar naquele momento, seja honrado e honre aquele que te honrou. Os deuses, eles honram aqueles que os honram. Eu acho isso muito importante. Isso em mim é muito forte, sabe, cara? Às vezes eu me pego... por isso que essa live aconteceu de uma vez. Eu tô sendo... sincero e espontâneo, tá? Desculpe, com licença. Mas é por isso que essa live aconteceu de uma vez. Eu estava me preparando para ter uma vivência com Ganesha que fosse assim, impactante na minha vida, para que nunca mais eu me esqueça daquele que me ajuda na dificuldade. Então Ganesha vai ficar de frente para minha porta, para toda vez que eu entrar na minha casa. Não é só para ele me proteger não, tá? É muito fácil, a gente só quer pedir, mano. O ser humano só quer pedir, né, cara? Caraca. Cara, mas não é só pra isso não. Eu quero Ganesha de frente pra minha porta. Pra toda vez que eu entrar em casa, eu saber quem é que tava me guardando. Entendeu? É a dica que eu dou. Isso aqui, gente, transforme isso numa coisa de 1 minuto, 2 minutos. Dá pra transformar, tá? Aqui está sendo longo porque eu tô explicando e tô tentando ser didático. Não sei se eu tô conseguindo, vão comentando aí. Beleza? Mas esse é o ponto. Beleza, eu ofereci isso tudo, fiz o mantra 9 vezes, o que eu vou fazer agora? Agora é a hora dos pedidos. Agora é a hora que eu presenteei a divindade, que eu falei o seu mantra, que eu me conectei a essa energia. Eu vou dizer assim, Senhor, eu estou aqui porque eu preciso do teu auxílio. Eu preciso de sabedoria para lidar com os problemas no meu trabalho. Eu preciso de sabedoria para lidar com as dificuldades na minha casa. Eu preciso de uma harmonia, porque os dias estão sendo difíceis. Eu preciso dessa tua ajuda. Eu preciso que tu me abençoe. Mas ao mesmo tempo eu me abençoe naquilo que nem eu sei que eu preciso. Ei, quantas vezes tu não sabe nem o que tu tá passando, tu não sabe nem para onde é que tu vai se virar. Quantas são as vezes? Diz aí. Senhor, me auxilia nesses momentos. Lorde. Lorde significa Senhor, tá? Senhor Ganesha, me auxilia nesses momentos. Entende, gente? E é algo simples. Mano, isso aqui dá para ser 3 minutos. Faça isso todos os dias.
Faça isso todos os dias. Daqui a 20 dias a gente volta aqui para conversar. Melhor, sabe por que eu achei interessante fazer essa live agora? Segunda-feira é dia 22 de agosto. Pronto. Segunda-feira é dia 22 de agosto. Eu fui só conferir se eu falei tudo que eu tinha organizado para falar. Segunda-feira é dia 22 de agosto. O dia 22 de agosto é associado ao início, tá? Assim, na Índia eles não se utilizam meio que o nosso calendário em si, né? Assim, 22 de agosto e tal. Tem outros nomes e outras formas deles verem calendário. Mas por volta dessa época, de agosto para setembro, começam-se as festividades de Ganesha. Por isso que eu achei massa começar logo a falar sobre ele hoje. E a gente vai puxando isso aí mais pra frente e falando mais sobre ele. Mas agora, segunda-feira, começam-se algumas dessas festividades. E eu achei muito massa. E tem uma festividade que dura 10 dias, que vai do dia 31 de agosto até o dia 9 de setembro. Então, do dia 31 de agosto agora desse ano ao 9 de setembro, a Índia inteira vai estar se movimentando com vários tipos de culto a Ganesha, tá? A gente depois pode se introduzir mais acerca disso. Mas hoje o que eu queria trazer para vocês é essa forma simples, gente, né? Comenta aí se foi complicado, se não foi, ou se tem alguma dúvida, já fala. Mas essa forma que eu trouxe foi uma forma simples. Se dá para ver tudo aqui. Foi uma forma simples da gente convidar essa divindade, convidar essa força para a nossa vida, para transformar a nossa vida, para nos auxiliar nos nossos desejos. E vou repetir o que eu repeti no começo. Não existem limites para aquilo que você pede a Ganesha. Não existe limite. Se o auxílio que você precisa é se livrar de um vício, se é um auxílio de saúde, seja lá qual obstáculo esteja te impedindo de evoluir na tua vida, ele te auxilia. Principalmente, como eu estava brincando conversando como a Fernanda comentou agora há pouco, principalmente quando o empecilho é você, meu irmão, aí que ele te ajuda mesmo. Porque ele traz essa sabedoria que eu preciso para enxergar quando quem está causando aquele nó todinho sou eu. E geralmente é, viu? Geralmente é. Por favor, extremamente importante. Todas as oferendas que são feitas a Ganesha, a gente come. Ô, coisa boa. Eu tô doido pra comer isso. O cheiro dessa paçoquita tá subindo aqui pra minhas ventas. Eu tô doido pra comer isso. E eu vou em honrar Ganesha, eu comer com gosto. Por quê? A Índia, gente, é um lugar que a maioria dos locais na Índia, eles não têm fartura de alimento. Não se pode estragar a comida. Então, todos os alimentos oferecidos a Ganesha são consumidos. Se der para consumir na hora, consome na hora. Se der para guardar, guarda também, né? Você pode ter alguns que você deixa, se você tem um ambiente, né, dedicado a Ganesha ali, deixa ele ali por um tempo, depois você pode consumir, mas tudo é consumido. Se for uma água ali, usa aquela água, seja para beber. Se não for beber, plantas, meu parceiro, derrame plantas. Não existe oferenda melhor para plantas, para suas ervas, do que água. Beleza? Se for suco, como eu tenho aqui um suco de manga que eu preparei, um suco de manga eu acho sensacional para lidar com Ganesha, com a energia de Ganesha. Por algum motivo, em X momento da minha vida, o simples oferecer o suco de manga a Ganesha, mentalizar um desejo, uma necessidade, um auxílio de ajuda e beber, já fez uma diferença tremenda. Porque Ganesha é um Deus que vai sempre ao teu auxílio. Ele cumpre com esse propósito, sabe? Por isso que eu acho esse Deus assim, então lidar com a energia de Ganesha é muito amor, mano. Você se sente abraçado, sabe? Gente, é por isso que eu digo, sai dos livros, sai das lives. Isso aqui serve para te dar... A live aqui, ela tá servindo para te dar um norte prático. Sai daqui e vive. Você só vai saber o que é vivendo. Tem coisa que não dá para explicar. Por isso que a Wicca é uma religião de mistérios. Sabe o que é mistério? Você tem que descobrir, parceiro. Parceira. Se liga. Esse é o ponto. Você tem que vivenciar. É aí que você vivencia. Vivenciar os mistérios. Bruxaria é um caminho de mistérios. E quando você vivencia, aí você sabe o que é. Por isso que hoje eu vim convidar vocês. Convidem Ganesha para sua casa. Ele é o Deus que está aberto para isso. Tá, gente? Consoma alimento após a vela acabar? Você fica bem à vontade acerca disso, tá? Vamos supor,
Agora tá à noite. Quando eu terminar a live aqui, eu vou desligar minhas coisas e vou dormir. Então eu tenho um tempo para eu ficar um pouco aqui, para eu conversar um pouco, para se eu quiser fazer uma meditação, eu faço uma meditação. Então eu tenho um tempo aqui para poder deixar e poder consumir. Se não, eu posso sim consumir de imediato, tá? Não existe problema nisso. Se eu quiser deixar até amanhã, por exemplo, essas bananas eu não vou comer agora. Vai ficar aqui até amanhã. Até adesivar da banana natal. Vai ficar aqui até amanhã. Então, amanhã eu consumo. Então, a forma que eu vou consumir, tanto faz. Agora, eu não estrago. Não vai para o lixo, nem vai para a natureza comidas oferecidas a Ganesha ou a nenhuma divindade hindu. Tá? Falei do que a gente oferece, né? Gente, basicamente é isso. Existe alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar? Gente, foi legal, deu para ouvir bem. Ficou alguma dúvida? Em algum momento teve alguma dificuldade para alguma coisa? Por favor, me falem para evitar que esse erro aconteça novamente. Lembrando, essa live eu vou deixar salva ela aqui no Instagram e em breve vou postar lá no YouTube, beleza? Todas as nossas lives elas vão pro YouTube em seguida. Como é que eu acesso o YouTube do Clã de Erenhold? Vai no link da bio, que lá tem todos os links de tudo que é canal do YouTube, Facebook, Instagram, na peste bubônica tá por lá. Então vá pra lá que você acha. Orgulho de você, meu querido irmão sacerdote. Meu irmão, meu sacerdote, eu também tô louco pra te ver e te abraçar, cara. De verdade, viu? Em breve tô aí em Pernambuco. Em breve tô em Pernambuco. Vai dar certo. A live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, beleza. A ideia é justamente deixar ela gravada, porque todas as informações que eu estou utilizando aqui, elas são semelhantes na vivência com outras divindades. Então você usa como um parâmetro, tá? Então fica essa dica aqui, mas você vai usar como um parâmetro em outras situações também. Beleza? Gente, se não houver mais nenhuma dúvida, eu não consigo ver aqui, pelo menos não estou vendo canto nenhum aqui. O tempo que tá essa live, mas deve estar um tempinho, né? Porque eu sei que eu falo muito. Mas muito obrigado para vocês que ficaram até aqui, que acompanharam. A live vai ficar salva. Que bênçãos de Ganesha preencham a vida de vocês, tá? Eu espero realmente o conteúdo que eu passei aqui, ele seja útil. Se uma única pessoa for abraçada pelas bênçãos dessa divindade, que foi incrível na minha vida, eu só vou falar daquilo que eu vivencio de verdade, que fez sentido pra mim, que eu me apaixonei na minha vida. Então, se com essa live uma única pessoa vai ser abençoada por Ganesha, eu cumpri o meu propósito. Então, namastê, pessoal. Muito obrigado. Bênçãos de Ganesha. A gente se vê numa próxima live. Tchau, tchau. Cheiro pra vocês.